Senhor. Você pode chamá-lo de onisciente, de onipotente, onipresente, tem todo o poder, sabe de tudo, está em todos os lugares, mas você pode chamá-lo. Eu e você, ser humano falho que somos, eu e você, frágil do jeito que nós somos, nós podemos chamá-lo de Pai. Eu falo que um dos melhores nomes que alguém pode chamar a Deus é de Pai. Porque quando se fala de Pai, fala-se de provedor, fala-se de cuidador, fala-se de uma qualidade. Eu como pai falo isso, estava falando domingo passado pelo Dia dos Pais aqui, nós tivemos, e orando pelos pais. Como pai eu posso dizer, tem pai, tem mãe, aqui também, que pai é aquele que ele vai onde precisar ir, ele faz o que precisar fazer, mas o seu filho não passa necessidade, o seu filho não vai passar dificuldade. Pai é aquele que, se precisar, tira dele para dar para o filho. E nós temos um Deus que é Pai, diga graças a Deus. Só que o problema é isso, o problema é que Deus não deixou de ser Pai, só que nós como seres humanos, a gente deixou de ser filho. Às vezes deixa de se comportar como filho. De que maneira? Eu até brinquei, você já viu lá um filho, principalmente o filho pequeno? Nós lemos Mateus 7, onde Jesus ensinou o seguinte: olha, qualquer de vós aqui, mesmo sendo mau, se o seu filho lhe pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Qualquer de vós que o seu filho pedir um peixe, não vai dar uma serpente. Não foi isso que nós vimos? O que Jesus está falando? Jesus está falando de um filho que não tem idade ainda para discernir entre um pão e uma pedra. Se você pega uma criança maiorzinha e você dá uma pedra para ela, ela não vai aceitar, ela não vai colocar na boca, vai? Não tem como ela usar aquilo como se fosse pão. Mas se você pega uma criança que ainda é tão pequena, que a inocência dela ainda é tão grande, que ela não sabe discernir, pega lá um bebezinho, dá uma pedra na mão dele, ele vai levar onde? Na boca. Ele vai fazer isso. Ele ainda não tem a consciência, ele ainda tem a inocência tamanha que ele não sabe discernir. Se você pega uma serpente e dá para uma criança maiorzinha, ela nem vai aceitar, sim ou não? Aquela que já entende. Mas se você pega um bebezinho e dá uma serpente para ele, ele pega ou não pega? Ele pega porque ele está confiando em você. Ele não tem essa capacidade de discernir. É desse tipo de filho que Jesus está falando ali. Que o que o pai der, ele vai receber. E o que ele está querendo dizer ali? Que o pai não brinca com a inocência de ninguém. Agora vamos pegar um filho desse tão pequeno, mais ou menos nessa idade que eu estou falando. Se você der um pão, ele vai pegar. Se você der uma pedra, ele vai pegar do mesmo jeito. Se você der um peixe, ele vai pegar. Mas se você der uma serpente, ele vai pegar do mesmo jeito, porque ele ainda é muito pequeno. Mas você já viu uma criança pequena, eu dizia aqui, pensando assim, acordada a noite toda lá, sem dormir, pensando como é que vai pagar o aluguel no outro dia? Você já viu? Você já viu uma criança pequena preocupada, o que vai ter de almoço? Você já viu uma criança? Eu tenho uma lá. Quem tem criança pequena aqui? Entre menos de 7 e 6 anos assim, nessa idade, quem tem? É poucos, né? Um ou outro aqui. Estão precisando fazer mais filho, irmão. Eu falei para a Graziela, eu precisava... Eu peguei, cadê o seu Laércio? Eu peguei a unção do seu Laércio. O seu Laércio, quantos filhos o senhor tem? Ah lá, ele perdeu as contas. Ele falou domingo passado, eu perdi as contas, pastor. Perdeu, né? Então eu falei para ele, me abençoe com essa benção. A Graziela não gostou muito não. Mas está precisando fazer mais filho aí. Mas vamos lá, olha aqui, estou brincando com você. Presta atenção, você já viu uma criança pequena preocupada? Como é que vai ter o almoço, com o que vai fazer o almoço, você já viu? Preocupado com como que vai pagar o aluguel? Já viu assim um menino pequeno? Isso até assustaria, né? Imagina, 3, 4, 5 aninhos, a minha tem 5. Chegar e perguntar assim, papai, já pagou a energia esse mês? Papai, já pagou a água esse mês? Você já viu alguma criança perguntar assim? Eu ia assustar. Por que eu ia assustar? Porque isso não é coisa dela o quê? Se preocupar. Não é coisa para ela. Então a gente deixa de ser filho nesse ponto. Por quê? Porque eu vou dizer com todas as letras, hoje nós somos pais, a gente cresceu e se tornou pai, a gente acha que a gente tem que se responsabilizar por tudo. Mas a gente acha que a gente tem que ficar no lugar de pai até em relação a Deus. Você pode ser pai de uma família, você pode ter responsabilidade de muita coisa, mas em relação a Deus você ainda é filho. E tem coisa que não é para você se preocupar. Você não está fazendo papel de filho.
No momento que você pede, Senhor, me dá, porque eu falava isso, né? Criança pequena é assim, ó, quando ela sente fome, o que ela faz? Pai, tem dinheiro para comprar comida? Não. Quando ela está com fome, o que ela fala? Pai, estou com fome. Mãe, estou com fome. Ela não quer saber de onde vai vir, como é que vai vir, de que jeito vai fazer. Ela acorda de manhã, ela tem certeza que vai ter alguma coisa para ela, o quê? Comer. Isso é papel de filho, é confiança. Não é ficar perguntando como, de que jeito, de que maneira. E a gente começa a deixar de ser filho quando a gente começa a fazer isso. A gente fala para Deus, Deus, eu preciso. Ao mesmo tempo que a gente fala que precisa, entende que Ele é Pai, a gente começa, mas Deus, de que jeito que vai acontecer? Mas como é que o Senhor vai fazer? Mas como é que o Senhor vai mandar? Mas de que maneira? Da onde vai sair? Fala para o seu irmão com todo respeito, fala assim, isso não interessa a você. Com todo respeito, ele não vai ficar bravo com você não. Por quê? Porque se a minha filha vem hoje e me pergunta assim, pai, como é que você vai pagar o aluguel esse mês? Eu vou falar, menina, vai brincar. Isso não interessa para você. Isso não é coisa que você tem que se preocupar. Tem hora que eu acho que Deus tinha que fazer assim comigo e com você. Falo para todos nós. Ô Deus, como é que o Senhor vai mandar a provisão? Deus vai orar, isso não é coisa para você ficar interessando, não. Isso não interessa a? Vai orar. Sua parte é orar e ouvir. Por quê, pastor? Porque o resto ele vai fazer. Cadê o outro? Já deixa sempre aqui para mim, tá? Ah, tá aqui. Isso não é coisa que interessa para você. Qual que é o meu interesse, pastor? É orar e fazer o quê? Confiar, é pedir. Tanto é que eu só estou voltando um pouquinho na mensagem do domingo passado, volta só um pouquinho aí, Mateus capítulo 7, versículo 7, vamos ver de novo? Mateus 7, 7. Qual que é a nossa parte? É isso aqui, olha, Jesus explica bem, e Jesus não mentiu, quando ele diz no versículo 7, Mateus 7, 7, quem achou diga amém, está ali na tela também, está lá, ó, pedi, e o que vai acontecer? E dar-se-vos-á. Olha só, buscai, o que vai acontecer? Encontrareis, batei, o que vai acontecer? Então olha para o pastor, segundo o que Jesus está falando ali, ele não mente. Quem não recebeu é porque não pediu. Não, pastor, mas o que eu mais faço é pedir. Eu peço todo dia, eu peço toda hora, mas talvez não do jeito certo. Não está pedindo como filho, está pedindo, mas imediatamente, depois do momento que pede, já está preocupado como é que vai conseguir, de que maneira que vai acontecer, como é que isso vai vir. Não, pedir, irmão, é pedir como filho. Pai, eu estou com fome. E não ficar lá, mas de que jeito que vai acontecer, mas é impossível, mas não tem como, mas não tem jeito. Como eu disse, eu nunca vi um filho mesmo, dependente, estou falando de filho dependente, preocupado, como é que o aluguel vai ser pago naquele mês, como é que vai fazer para comprar comida, como é que se tem dinheiro, se não tem para fazer compra. Eu até brinquei no culto, acho que foi no culto da noite, que eu lembro muito bem, um dia que eu dei muita risada, da minha filha, um pouco menor ainda, ela me pegou pela mão e falou assim, papai vem cá, e foi, abriu a geladeira e falou assim para mim, ó, não tem Danone, não tem Nanana, não tem, já passou por isso já? Não tem Danone, não tem Nanana, não tem que comprar. E ela quer saber se eu tenho dinheiro ou não tem? Ela pediu, eu pergunto, ela recebeu? Claro que recebeu, irmão, você tira de onde não tiver, mas você vai lá e faz o quê? Você coloca lá. E como filho, talvez a gente precisa voltar a isso. Abrir a geladeira, hoje a hora que chegar em casa, falar assim, pai, ó, tem Danone, Nanana. Amém, Jesus? Não, é verdade, estou brincando não. É aprender a pedir, porque ele diz que quem pede o quê? Olha lá, ó, pedir e dar-se-vos-á, buscar encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Olha o 8 agora, porque quem pede, o que está escrito? Recebe. Ou ele mentiu? Uma palavra é mentira. Quem acredita que está escrito aqui é verdade? Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. Só que às vezes a gente pedir, a gente quer conseguir. Eu tenho que trabalhar mais, tenho que trabalhar mais. Eu não posso dormir, eu não posso descansar, eu não posso.
Mas por que não pode? Se tem coisa que não é você que vai fazer. Salmo 127:1, se o Senhor não fizer, se o Senhor não edificar, se o Senhor não prover, em vão trabalham os que a edificam. Porque tem coisa que é responsabilidade do Pai, não é nossa. Então falta para nós, só estou voltando à mensagem do domingo passado, agir como filho, pedir como filho, com aquela certeza de que não sou eu que vou providenciar. Que eu tenho um pai que cuida de mim como filho, diga glória a Deus. Que eu tenho um pai que se responsabiliza por mim. Se eu agir como filho, a hora que eu pedir ele vai me dar. A hora que eu buscar eu vou encontrar, a hora que eu bater vai se abrir, diga glória a Deus. É chegar, pastor, hoje já é dia 20, não tem ainda a conta lá de energia, ainda está para pagar, não tem ainda água, não consegui pagar a conta. Pai, está aqui, olha a situação. É chegar e falar para Deus, Senhor, está aqui. É parar de ficar chorando, murmurando que não vai resolver nada, lamentando, ou falando para quem não vai ajudar em nada, porque você fala para todo mundo. Fala para o vizinho, fala para a vizinha, fala para o amigo, fala para a amiga, e chora lá e chora cá. Mas com quem tem que falar, muitas vezes não fala. Que é com quem? É com o pai. Pai, está faltando. Está faltando dinheiro, está faltando isso, está faltando aquilo. Você é filho, você tem direito, peça. Pedir, e o que vai acontecer? Aquele que pede, recebe. Amém, Jesus? Pastor, graças a Deus, não está faltando nada financeiro, mas está faltando alegria. Está faltando paz. Chega e pede, irmão. Pede. Pastor, mas como que eu vou ter paz passando pelo que eu estou passando? E quem disse que quem tem problema não pode ter paz? Aliás, eu já até expliquei isso para você. Se você esperar não ter nenhum problema para poder ter paz, você vai ter paz quando? Fala assim, nunca. Porque quando é que você vai deixar de ter problema? Quando? Não, o dia que você morrer. O dia que você for embora daqui e for para a glória, acabou o quê? Os problemas, mas aqui não tem jeito, você tem que ter paz com os problemas. Aqui você tem que aprender a ter paz no meio da guerra, você tem que ter paz no meio da luta. E como é que se tem paz no meio da luta? Pedindo para quem? Para quem tem paz. Por isso que Jesus falou assim, a minha paz vos dou. Isso eu acho tremendo. Não como o mundo dá, porque a paz que Jesus dá é uma paz que consegue funcionar no meio da guerra. A paz do mundo não funciona no meio das guerras. A paz do mundo é assim, sabe quando você tem paz no mundo? Quando tem dinheiro no banco, quando está tudo bem, quando está todo mundo com saúde. Lá no mundo, isso eles chamam de paz. Graças a Deus, estou em paz, porque está todo mundo bem, todo mundo com saúde, o dinheiro está lá no banco, não está faltando nada e tal. Olha, experimenta, faltou dinheiro. Veio um diagnóstico médico, uma doença, uma enfermidade, teve uma briga, uma confusão dentro de casa, acabou o quê? A paz. Agora com Jesus não. Com Jesus, quando você tem paz, irmão, você tem paz, e é uma paz que nada tira. Faltou dinheiro, a paz continua. Veio a doença, a enfermidade, você continua em paz. Pastor, não tem como. Tem, te provo. Te provo. Faltou, começou a briga, a confusão, você ainda continua em paz, porque a paz que Jesus dá é aquela que funciona com o problema. A paz do mundo não. A paz, ela funciona mesmo no meio da guerra. A paz que Jesus dá, ela funciona mesmo no meio da batalha. Então, se não está faltando, ou melhor, pastor, está faltando, no meu caso, não é o dinheiro, não é o alimento, não é a provisão financeira, não está faltando para mim é paz. Esses dias eu estou muito sem paz, esses dias eu estou sem alegria, eu só ando triste, desanimado. Meu irmão, peça a Deus, porque aquele que pede o quê? Recebe. Pede a Deus, pede ao Pai. Senhor, me dá alegria. Ou não fica esperando o problema acabar para você ter alegria, porque tem gente que está vivendo desse jeito. Eu só vou ter alegria quando se resolver essa situação. Eu só vou ter alegria o dia que isso acabar. Meu irmão, você está esperando demais. Que pode ser que isso demore um pouco mais para acabar, e até lá você não vai ter alegria? Até acabar o problema, até a situação se findar, você não vai ter alegria? Eu te digo diferente, eu conheço um Jesus que me dá alegria mesmo no meio do problema. Antes que o problema se finde, estando o problema lá, eu ainda não perco a minha alegria, ou a minha paz, ou o meu ânimo, diga graças a Deus. Porque isso não vem de mim, isso vem dele.
Amém, Jesus? O mundo acha que quem é de Jesus não tem problema, por isso que a gente tem paz. Tem pessoas que olham para mim como pastor e falam: ai pastor, queria ser que nem o senhor assim, o senhor não tem problema nenhum. Eu falo: ah, inocente. Você queria ser igual eu mesmo? Dá vontade de falar assim: Jesus, troca a gente de lugar, uma semana. Troca. Chega um momento que ou você escolhe ter paz com um problema, ou você escolhe ter alegria com um problema, ou você não vai ter paz e alegria quando? Nunca, a não ser o dia que você for para a glória, porque lá que não tem problema. Aqui tem. Quem está entendendo, diga amém. Então pede que você vai receber. Durante esses domingos aqui eu vou pedir para você, não falta nenhum. Hoje mesmo eu vou te dar essa unção da paz. A paz que funciona. Não é a paz que só funciona dependendo da situação. Não é a paz que funciona em qualquer situação. E não perde não, porque você precisa voltar a aprender a agir como filho. Cada domingo aqui nós vamos voltar a ser filho. E Deus vai voltar a agir na nossa vida como pai. Diga glória a Deus. Rapidinho, abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15. Eu não vou demorar porque eu já estou pregando, amém? A mensagem de domingo passado, pastor, mas Deus fala de novo e fala coisa nova e fala de novo ao nosso coração e a gente já vai ouvindo e entendendo, amém? Vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 11. É bem conhecida essa passagem, onde nós falamos aqui do filho pródigo. Lucas capítulo 15, verso 11. Hoje de manhã eu estava explicando o seguinte, que Deus ele não está em nada que é meio termo, que é mais ou menos, que é duvidoso. Nosso Deus ele é um Deus muito exato, Ele é um Deus do sim ou do não, Ele é um Deus do é ou não é, Ele é um Deus do frio ou do quente. Pode reparar, em toda a Bíblia você vai ver que essa é a natureza de Deus. E a natureza do diabo já é o contrário. Você pode reparar que tudo que é do diabo é assim, é meio termo. É sempre um mais ou menos, é sempre um talvez, é sempre dúvida, nunca exatidão, é sempre morno, nunca frio nem quente. Tudo que é do diabo é desse jeito. Então na sua vida, na minha vida, eu tenho que prestar atenção nisso, nós temos que procurar isso. Nós temos que procurar essa certeza, porque a fé não é dúvida, a fé é certeza. Hebreus 11:1, certeza das coisas que se espera. Ou é, ou não é. Ou está ou não está. Então, Deus não opera no meio da dúvida, Deus opera no meio da certeza. E tem muito filho que não está sendo abençoado por Deus por causa disso, porque não toma uma decisão firme. Ainda está vivendo essa vida mais ou menos, meio lá, meio cá, morna, né? E a Bíblia fala que Deus odeia o que é morno. Deus gosta quando nós tomamos uma decisão firme. E a Bíblia fala desse filho, vou ler aqui rapidinho, versículo 11, diz assim, E um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E no 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu por uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de que maneira? Dissolutamente, quer dizer, irresponsavelmente, com aquilo que tinha recebido do pai. 14, fala assim, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer o quê? Necessidade. Então deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes, como pai, Deus ele vai corrigir, lembra que eu falei domingo passado? Que um dos atributos do pai, é que todo pai corrige. Jesus fala assim, qual é o pai que ama o seu filho e não o corrige? Não existe isso. As pessoas querem Deus como pai, mas não querem a correção do pai. Se o nome dele é pai, pode esperar a correção, se você for filho. Se você for filho, porque filho é corrigido. E toda vez que Deus te corrigir, dê graças a Deus por isso. Eu estava explicando domingo passado, você tem que amar tanto a correção quanto você ama a bênção. Porque tem gente que ama as bênçãos de Deus, mas não gosta da correção dele. Só que a correção já é uma bênção, que significa que quando você está sendo corrigido é porque você é tido por filho. Que filho, Deus corrige. Quem Deus não está corrigindo deixou de ser filho. A Bíblia diz que é uma péssima notícia quando Deus não te corrige mais. É porque você já é bastardo.
Bastardo significa filho que não é da família, aquele que foi tirado da família. Então quando Deus está te corrigindo, dê glória a Deus, aceite, ame a correção de Deus, porque Deus trata como filho todo aquele que Ele corrige, todo aquele que Ele corrige, Ele trata por filho, e Ele vai nos corrigir. Não está escrito que o Pai mandou a fome, não está escrito que o Pai mandou a necessidade, só que Ele permitiu. Diga graças a Deus. Olha lá, e havendo Ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a acontecer o quê? Padecer necessidade. Porque eu pergunto para você, se ele não começa a padecer necessidade, se não vem uma fome, será que ele ia voltar para a casa do Pai? Será que ele ia se despertar do erro que ele estava? Tem gente, irmão, que tem que começar a ser corrigido para ver que está errado, para ver que não está certo o que está fazendo. Ai, pastor, por que essas coisas começaram a acontecer? A luta vem para todo mundo. A luta vem para quem está na casa do Pai e para quem está fora da casa do Pai. Só que quem está na casa do Pai não vai padecer a necessidade, que Deus não vai deixar, diga glória a Deus. Vai passar pela necessidade sem padecer, vai passar pela fome sem sentir fome, diga glória a Deus, porque o Pai supre tudo. Então chega uma hora que o Pai permite, não é que o Pai manda. Ai, o que Deus mandou? Deus não manda doença, Deus não tem enfermidade para colocar em ninguém, amém, Jesus? Mas Ele permite, no momento que eu estou fora da presença dEle, porque tudo tem que ter a permissão dEle, sim ou não? Não cai sequer a folha de uma árvore se Deus não estiver no controle. Ele permite, não por maldade, até porque Ele não pode suprir a fome de quem não está em casa. Ele até gostaria, mas Ele não pode, Ele tem que permitir padecer necessidade, para que a pessoa seja corrigida e possa voltar para a presença dEle, diga glória a Deus. Deus muitas vezes permite para que o filho, todo filho tem que ver a diferença de estar dentro da casa do Pai e da fora da casa do Pai. Deixa eu perguntar, quem já esteve na presença de Deus, muito firme, mas um dia se desviou? Pastor, acabei me desviando um tempo na minha vida. Teve alguém que já se desviou aqui? Você sabe a diferença. Se você está aqui hoje de volta, é porque você sabe a diferença entre estar dentro da casa do Pai e fora da casa do Pai. Só que sabe qual é o problema? É que muita gente fica nesse mais ou menos. Pior coisa que eu posso escutar da boca de um desviado é o seguinte: pastor, eu estou meio desviado, eu estou meio afastado. Ah, pastor, fulano, você está na presença? Ah, pastor, assim, eu estou mais ou menos servindo a Deus. Fala para o irmão do seu lado: ou você está, ou você não está, ou você é, ou você não é. Para com esse negócio, irmão. Hoje eu acordei com essa palavra. Eu fui ler, nós lemos lá, quem estava assistindo hoje a nossa live, Levítico 12, 22, a Bíblia fala: não se deitarás com o homem como se fosse uma mulher. Nós estamos vivendo um tempo que não pode mais falar isso. Esse negócio de que não sou nem homem, mas não sou nem mulher, não existe. Se você tirar o sangue lá e fizer o exame, vai aparecer o homem ou mulher. Eu nunca vi aparecer no exame assim, mais ou menos. Tirou o sangue, apareceu lá, mais ou menos. Não existe. Você vê que tudo que é do diabo é esse negócio assim, mais ou menos. Já viu alguém meio grávida? Você está grávida? Ah, eu mais ou menos, não sei. Ia ficar esquisito, não ia? Mas como mais ou menos? Ou tá, ou não tá, irmão. E o diabo está vencendo muita gente que ainda não tomou a decisão na vida, que ainda está meio em cima do muro. Você está desviado, você está afastado? Mais ou menos, é assim. Eu não estou nem lá, não estou nem cá. Não, Deus não consegue ajudar a gente assim. Sabe quando Deus pode ajudar, ou melhor, vamos colocar aqui, trocar Deus por Pai, né? Porque aqui o Pai representa Deus. Quando que o Pai pode ajudar esse filho? Você vai ver, quando a coisa começou a estreitar, quando a necessidade começou a vir, e tem que acontecer isso aqui na nossa vida. Ele fala assim, 15, e foi, e chegou-se um dos cidadãos daquela casa, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. Olha, pastor, sabe o que Deus mostrou aqui? Que por que ele queria ficar no mundo? Porque ele estava fora da casa do Pai, mas ele ainda tinha a riqueza de quem? Do Pai. Sim ou não?
Tinha, o dinheiro não tinha vindo com ele? A fazenda não tinha vindo com ele, sim ou não? Então para ele ainda estava bom. Olha só, ele queria as bênçãos do pai, da casa do pai, mas não queria as regras da casa do pai. Não queria a obediência da casa do pai. Então me dá as bênçãos e eu vou lá onde não tem regra, porque fora da casa do pai não tem regra, mas eu quero ficar lá, mas com as bênçãos. Eu quero ficar lá onde não tem o pai, onde o pai não manda, onde o pai não corrige, mas com a riqueza de quem? Do pai. Fala assim, ó, mais ou menos. Lá, mais aqui. No mundo, mais com a riqueza do pai. Chegou um dia que o pai falou assim, eu vou tirar tudo. Você quer ficar aí? Então você vai ficar aí. Com as coisas que são daí. Você vai viver com o que é daí. Aí a pessoa vai acordar. Que a pessoa quer escolher o mundo, mas não quer viver com o que o mundo dá. Quer viver com o que o pai dá. Fala assim, aí é fácil, né? Quem é que não quer viver num mundo assim? Porque lá no mundo não tem correção. Só que se eu puder viver num mundo com o que o pai dá, o mundo vai ser maravilhoso, sim ou não? Vai. Porque vai ser um lugar onde eu vou ter as riquezas do pai, mas o pai não vai poder me corrigir. Aqui no mundo eu posso tudo. Chega um dia que o pai fala assim, você quer viver no mundo? Então você vai viver no mundo com o que é do mundo. Do jeito que tem que viver no mundo. Irmão, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é isso. E tem que acontecer. Para ela sair desse mais ou menos. Para ela decidir. Para ele decidir, se você quer o mundo, então você vai viver do jeito que é no mundo. Dá minhas riquezas aqui. Deus permitiu a fome. Deus permitiu a necessidade. Porque é o que tem no mundo. É o que tem longe da casa do pai. E tem gente que precisa disso. Ela quer viver a desobediência, mas com a bênção. E na desobediência não tem bênção. Deus vai permitir você enxergar a realidade da desobediência. A realidade de viver longe da presença de Deus. Chegou um dia que Deus permitiu, o pai permitiu a fome e a necessidade para que as riquezas fossem tiradas. Porque se ele queria viver fora da casa do pai, ele tinha que viver com o que tinha fora da casa do pai. Porque as riquezas eram de quem? Do pai. Você não quer viver aqui? Você quer viver aí? Então você vai viver com o que é daí. Você quer viver no mundo? Então você tem que viver com o que o mundo te dá. E olha o que o mundo deu para ele, presta atenção. Versículo 15, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra e mandou para os seus campos apacentar o quê? Agora ele está vivendo a realidade do que ele escolheu. Sim ou não? Sabe por que tem gente que não voltou para a igreja ainda? Eu vou falar para você. Porque ele está lá no mundo, mas ainda está com as bênçãos do pai. Ele foi, mas ainda levou as riquezas. Por isso que ainda está lá. Mas vai chegar um dia que Deus vai dizer 80. Não dá mais. Você quer ficar aí? Então você vai viver do jeito que se vive aí, com o que o mundo pode te dar. Porque o que é meu vai ficar aqui na minha casa. E o dia que você quiser viver do jeito que vive na minha casa, você vai ter o que tem na minha casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala, o Pai é maravilhoso. Ele é maravilhoso, irmão. Ele não faz isso por maldade. Porque o mundo engana muita gente aí. Tem muita gente que acha bom ficar no mundo, porque lá no mundo está prosperando, crescendo, mas essa prosperidade não é do mundo. É de quem? É do Pai. E o mundo está enganando, fica aqui, olha como você está bem. Só que ele está lá no mundo, mas ainda não está vivendo a realidade do mundo. E vai chegar essa hora. E Deus permite chegar para a pessoa enxergar com clareza, para a pessoa não ser enganada, porque tem gente que está enganado. Está no mundo, mas não está vivendo com o que é do mundo. O mundo não mostrou a verdade para ele ainda. Ainda não chegou nos porcos. Ainda não chegou no chiqueiro. Está no mundo, mas ainda está com a bênção que o pai deu, com o dinheiro que o pai deu, com a paz que o pai deu, com a alegria que o pai deu. Tudo isso ele ainda tinha conseguido, ou ainda tinha conservado, mas de quando ele estava onde? Na casa do pai. Só que chega uma hora que acaba. E aí chegou um dia que ele viu a realidade. Para onde que foi mandado? Olha lá, o finalzinho do versículo 15, para apacentar o quê? Porcos. Porque no chiqueiro tem o quê? Tem porcos. Não vai ter outra coisa. E aí, você vai viver com os porcos, você vai ter que comer o que os porcos comem. Tem gente que ainda está gostando de viver no chiqueiro, porque está vivendo com os porcos, mas ainda está comendo a comida do pai.
Mas vai chegar uma hora que isso vai acabar, porque Deus não vai permitir ficar nesse mais ou menos. Você quer viver com os porcos, então você vai ter que comer o quê? O que o porco come? Fala comigo, quem quer viver com um porco, está escolhendo comer o quê? Não estou escolhendo comer lavagem. Eu só quero viver com os porcos é mais legal, não precisa tomar banho. Está entendendo, sim ou não? Mas eu não quero comer... Não, se você está escolhendo viver com os porcos, você já está escolhendo comer o quê? A lavagem. Diga glória a Deus. Olha só, versículo 16. E desejava encher o seu estômago com o quê? Com as bolotas, que os porcos o quê? Agora chegou a realidade para ele. Agora chegou. Agora ele está entendendo que se ele escolheu viver fora da casa do pai, não dá mais para ele ficar com a comida do pai. Que se ele escolheu se afastar da casa do pai, o pai não vai poder mais tratar ele com aquela comida. Se ele escolheu viver com os porcos, ele vai ter que comer o que os porcos comem. Isso é ruim, pastor? Eu acho que não é ruim não, eu acho que isso é bom. Porque vem a realidade. Olha, tem muita gente precisando de realidade. Tem muita gente precisando enxergar a escolha que está fazendo, porque não está entendendo. Tem muita gente precisando enxergar o que está escolhendo. Se você está escolhendo pecado, meu irmão, você está escolhendo viver na vida de pecado, vida errada, fora do que diz a palavra, você vai ter que comer daquilo que você está escolhendo. Não vai ter jeito. Vai chegar um dia que você vai desejar as bolosas, que se você está com os porcos, você vai ter que comer o que eles comem também. E aí diz assim, versículo 17, olha como isso é bom. Quando ele viu que ele ia ter que comer o que os porcos comiam, que ele estava desejando que os porcos comiam, versículo 17, fala assim, e caindo em si, diga glória a Deus. Isso é bom, isso tem que acontecer, irmão. Sabe, sair desse mais ou menos e cair em si. Quantas pessoas hoje estão lá fora e precisavam cair em si? E você que talvez está aqui dentro da casa de Deus, mas está nessa, sabe? Está nesse mais ou menos, está nem frio nem quente. Você é de Jesus, mais ou menos. Você serve a Deus, mais ou menos. Você está no pecado, mais ou menos. Ou você se entrega mesmo a Jesus hoje, toma uma decisão, fala, Jesus, eu quero viver do jeito que vive na casa do Senhor, para comer o que se come na casa do Senhor. Eu não quero nada do mundo, porque se eu escolher o mundo lá, vai chegar uma hora que eu vou ter que comer o que no mundo se come. E é triste, hein? E só quando acontece isso é que a pessoa vai cair em si. Isso que Deus fala, que é melhor o frio do que o morno. Por isso que Deus fala, o Pai prefere quando a pessoa enxerga que aonde ela escolheu viver, ela enxerga o que ela vai ter que comer, porque até então estava bom. Porque ele estava lá no mundo, ele estava lá no chiqueiro, mas ainda estava comendo comida de gente. Ele estava morando com os porcos, mas ainda estava comendo comida de gente. Chegou um dia que o pai mandou a fome, e o que era do pai acabou totalmente, zerou. Aí ele pôde viver a realidade do que ele escolheu. E às vezes é melhor. Que diz lá em Apocalipse, eu falo bastante disso, Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16, marca aí, coloca para mim, segura aí em Lucas que nós vamos voltar, vou pedir para o Samuel colocar ali para mim, Apocalipse, capítulo 3, verso 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente, olha o que Deus diz, tomara que foras o quê? Frio ou quente. Porque se mais ou menos atrapalha a tua vida, Deus não pode fazer nada, Deus não pode nem mostrar a realidade para te trazer de volta, e você não sai também de vez, porque você não enxerga a realidade. Fica nesse mais ou menos. Olha o que Deus está dizendo, Deus prefere o frio, pastor. Deus está dizendo, tomara que fosse frio. Melhor que tivesse já mesmo na lama lá, e comendo a lavagem, porque iria cair em si. Porque é isso que fica no mais ou menos, irmão. Não sabe se gosta da esposa, se fica com a amante. Não sabe se toma uma decisão, se quer Jesus ou se quer continuar no pecado. Eu gosto, pastor, de vir na igreja, mas eu gosto também da minha cervejinha, de vez em quando. Eu gosto, pastor, de estar aqui na igreja, eu gosto mais lá no meu celularzinho, quando ninguém está vendo, ou no meu computador, quando ninguém está vendo. Eu gosto de ver umas coisinhas também. É errada, irmão, para de brincar.
tem que tomar uma decisão. Você que gosta de ver as coisinhas erradas, é porque as coisinhas erradas você não está comendo o que elas vão te dar, ainda. Você que gosta de ficar com a mulher e com o amante, ou com o marido e o amante, é porque você ainda não está comendo na mão do amante, ou na mão da amante, o que ela tem para te dar. Só que se você continuar, vai chegar um dia que Deus vai permitir. Você quer? Então agora você vai. Você quer viver o pecado aqui? Então agora você vai. Eu falei no domingo passado que a pior coisa que acontece com uma pessoa, para o pecador, é Deus entregar a ele mais pecado, deixar ele se embrenhar. Que enquanto ele ainda sente o peso no coração, enquanto ele ainda peca, mas o coração pesa, ainda tem jeito. Mas chega uma hora que a pessoa entra assim de tal maneira no pecado que ela nem sente mais peso. Parece que não está fazendo nada. Está lá se lambuzando na lavagem e está achando maravilhoso. Você viu aqui que ele começou a desejar, não foi? Desejar a comida dos porcos. Isso é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Quando ela começa a gostar do pecado. Tem gente que peca, mas o coração ainda pesa. Não posso ficar desse jeito. Não, isso não está certo na minha vida. Ainda tem jeito, ainda tem chance. Amém? É só tomar a decisão. Eu fico de um lado, eu fico do outro. Mas tem gente que está nisso aí. Não sabe se fica lá ou se fica aqui. Se você continuar e não tomar uma decisão, Deus vai colocar você de um lado. Esse mais ou menos vai acabar. Quem está entendendo, diga amém. Deus quer você do lado dele, mas se você não vier, Ele vai permitir você viver e descobrir o que é o outro lado. Olha lá, tomara que foras frio ou quente, por quê? Olha o 16, é muito forte. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não suporta, Deus não aguenta quem não quer Ele, mas quer as bênçãos dEle. Quem não quer a obediência a Ele, a correção dEle, mas quer o que Ele pode dar. Deus não suporta isso. Pastor, eu quero assim. Mas então vamos lá, você quer as bênçãos, você quer a presença de Deus? E por que você não decidiu até hoje entregar a sua vida de verdade a Jesus? O que está faltando? Não, pastor, eu quero, mas não estou preparado. Não estou preparado para quê? Eu sempre brinco, né? Se eu pegar aqui e falar assim, olha, Deus está te dando hoje a chave de um carro zero. Eu nunca vi ninguém falar assim, ai pastor, deixa eu pensar que eu não estou preparado. Já viu alguém falar isso? Olha, Deus vai te abençoar com a casa nova. Ai, deixa eu pensar, pastor, que eu não estou preparado. Nunca vi ninguém falar. Ao contrário, né? Carro zero. É uma carro, meu Deus, para onde? Anteontem, pastor. Mas você viu, você está preparado? Não, pastor, já nasci preparado. Para a bênção, né? Mas aí você fala para a pessoa, você quer tomar uma decisão de andar com Jesus de verdade? Já assumiu o compromisso com Deus? Aí a resposta é sempre o quê? Não estou preparado. É porque se trata das regras. É porque se trata da correção. É porque se trata da obediência. Mas pergunta se quer as bênçãos para você ver. Ô filho, você quer voltar para a casa do pai? Não estou preparado ainda. É porque a comida lá fora não acabou. Que a comida do pai ainda não acabou. O dia que ele tiver com os porcos e perceber que ele vai ter que comer a lavagem, porque está com os porcos, mas ainda está comendo a comida de quem? Do pai. Aí ele vai cair em si. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 37. Coloca para mim rapidinho. Mateus 5, 37. Diz assim, ó. Seja porém o vosso falar sim, sim, e não, não. Por que, igreja? Porque o que passa disso é de procedência o quê? Irmão, isso está em toda a Bíblia. O que não é sim e não, o que não é certeza, o que não é definido, esse meio termo é de procedência maligna. Estava ouvindo o pastor falar um negócio, isso aí é coisa mais de estudo, não posso me aprofundar aqui com você. Mas se você vê a representação diabólica, o demônio, ele sempre se representa assim. Se você vê desde a antiguidade, ele representa os demônios assim, ó, meio homem, meio animal, já viu? Um dos símbolos do diabo, chamado Bafomé, ele não é nem homem, nem mulher. Ele é corpo de homem, mas seios de mulher. Você já viu essas imagens que eu estou falando? Olha lá para você ver. Ele é homem, tem seio de mulher. Ele é
tem corpo de homem, mas cabeça de animal. Ele é uma coisa misturada. Ele não é nem uma coisa e nem... Pode reparar, o demônio ele sempre se apresenta assim. Irmão, o que é de Deus é sim ou não. O que passa disso é de quem? É do diabo. Esse negócio de não é isso, nem aquilo, não, essa pode ser qualquer coisa. Esse dia eu vi um artista falando, eu gosto de brincar com essa coisa, de vez em quando eu visto roupa de homem, daqui a pouco eu visto roupa de mulher, aí eu uso coisa de homem, daqui a pouco eu ponho uma maquiagem de mulher. Irmão, isso não funciona. Um dia eu estou com uma aqui, daqui a pouco eu estou com outra lá. Não. Tem que haver uma decisão firme. Tudo que vem de Deus é compromisso. Se é sim, fala comigo, é sim. Se é não, é não. E acabou. Ou é ou não é. Nós todos somos falhos. Não é que você tenha que ser perfeito, mas fala para o irmão do seu lado, você tem que ser decidido. Com decisão Deus consegue abençoar. Ainda que seja decisão errada. Você quer ver no mundo? Então vai ver no mundo, que pelo menos você vai ver o que é o mundo de verdade. Você não vai ficar nisso. Você quer viver no mundo? Então vai viver no mundo para comer a comida no mundo e receber o que o mundo tem para dar. Aí você vai ver o que é o mundo de verdade. Porque quem está no mundo só tem uma explicação, está lá porque ainda não viu o que é o mundo de verdade. Quem realmente entra na frieza, quem realmente entra no não, quem realmente toma uma decisão falando, eu quero um mundo mesmo, de cabeça e vai, irmão, não dá muito tempo, volta. Sim ou não? Vamos ver aqui, Lucas 15, volta aí. Eu quero o mundo, quer? Então vai. Vai que eu vou deixar você então agora viver do jeito que você quer. É isso que você quer? Não, Senhor, não é bem isso não. Ou é ou não? Não é. Você quer? Então agora você vai ter. E aí no versículo 17 diz, e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância do quê? O que ele lembrou então? O que é pão? Comida. Você viu? Quando ele viu que viveram com os porcos, ele ia ter que comer o que os porcos comem, o que ele lembrou? Ele lembrou do quê? Da comida do Pai. A realidade tem que vir, irmão. A pessoa tem que enxergar qual é a consequência da escolha que ela está fazendo. Então agora eu entendi. Para mim viver com os porcos, eu não preciso tomar banho, mas eu também vou ter que comer o que eles comem. Agora eu entendi. Não, mas não era isso que eu queria. Eu entendi que para mim viver com os porcos, eu não preciso ser limpo, mas eu também não posso comer pão. Eu vou ter que comer o quê? Lavagem. E falta para muita gente entender isso. Quando ele entendeu, a Bíblia diz assim, ele caiu em si. Então é isso que é viver com os porcos. Então assim que é viver no mundo, tem que comer o que o mundo come, o que o mundo oferece. Não quero. Não quero, porque lá na casa do Pai, nem os filhos, até os trabalhadores, têm abundância do quê? De pão. Lá na casa do Pai não falta. Lá na casa do Pai eu tinha, até quem não era filho tinha. Olha o que ele vai dizer, até os trabalhadores do meu Pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço o quê? De fome. 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, fazem como um dos teus trabalhadores. Pai, eu entendi o que é viver no mundo. Pai, eu vi que quando você quer viver com os porcos, você vai ter que comer lavagem. Não é isso que eu queria. Eu fui iludido, eu fui enganado. A melhor coisa é quando alguém cai em si. Eu vi o que é a verdade do pecado. Sabe quem está no pecado hoje? Quem está no pecado, mas ainda não viu a consequência dele. Que o dia que a pessoa enxerga a consequência do pecado, que o pecado é gostoso, sim ou não? Se não fosse gostoso, a gente não pecaria. Você sabe o que é ruim? É a consequência. Está aí, pergunta para as pessoas que estão vivendo hoje, de acordo com a carne, com aquilo que o pecado oferece. É maravilhoso, é curtir, é isso. Sim, porque o diabo é um bom vendedor. Eu falava isso hoje com uma pessoa, acho que era antes das 6 da manhã. O diabo é um bom vendedor. Ele faz o contrato, mas o contrato do diabo sempre tem as letras miúdas. Já ouviu falar das letras miúdas? Só que ele nunca mostra as letras miúdas.
assina aqui. O que eu vou ter? Prazer à vontade. O que mais? Você não precisa tomar banho mais. O que mais? Você pode fazer o que você quiser, com quem você quiser, onde você quiser, do jeito que você quiser, seu corpo, suas regras, sua vida. É tudo que eu queria. Só que lá no finalzinho, nas letrinhas miúdas, né? Só que você vai ter que comer aqui também. E aqui o prato é a lavagem. Ninguém lê isso aí. Porque o dia que a pessoa descobre quem está no pecado hoje é porque não está vivendo ainda a consequência do pecado. Só está vivendo o prazer do pecado. Pastor Jaime fala muito isso. O diabo não leva ninguém para uma ilha de fantasias. Quem quer o prazer do pecado vai ter que aceitar a consequência dele também. Não dá para falar assim, não, eu quero só o prazer do pecado, na consequência eu não quero. As duas coisas vêm junto. Se eu quero morar com os porcos, eu não posso viver de outra coisa a não ser de lavagem. Vai chegar um dia que o pão vai acabar. Porque o pão só tem na casa de quem? Do Pai. Esse pão aqui, que nós estamos comendo hoje, amém? Vai chegar um dia que o pão vai acabar. E vai sentir falta. E vai voltar correndo, diga glória a Deus. E diz assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. 20, levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima o quê? Compaixão. E diz assim, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. 21, e o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas olha agora que tremendo, 22, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, o melhor vestido, e ponde o anel na mão, e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado, e matai o quê? E comamos, e o que mais? Alegramos. Vai prestando atenção que eu vou te falar. O que é isso aqui? Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, foi achado. E começaram a fazer o quê? Alegrar-se. Glória a Deus, meu filho, é a sua decisão. Então agora você vai vestir o que veste aqui. Agora você vai pisar no que se pisa aqui. Agora você vai comer o que se come aqui. E você vai sentir o que nós sentimos aqui. Ele se vestiu com a melhor roupa, comeu a melhor comida e teve o melhor sentimento, que é a alegria. Diga glória a Deus. Então não adianta, irmão. Você quer comer o que se oferece na casa do Pai. Você quer vestir o que se veste na casa do Pai. Você quer ter o que se sente, né? Sentir o que se sente na casa do Pai. Não tem como isso fora da casa do Pai. Não tem como tudo isso distante da casa do Pai. Tem que ser dentro da casa do Pai. Quando ele toma a decisão, e é isso que eu quero que fique no teu coração hoje. Quando ele decide, estou voltando, está voltando, mas de verdade, é aqui que você vai morar, é aqui na minha presença que você vai ficar. Então agora você vai ter tudo que tem aqui. Enquanto isso eu não posso te dar. Quanta gente está nessa situação, está vindo na igreja, mas ainda não tomou decisão. Irmão, Deus tem tanta coisa ainda para te dar, mas Ele não pode, porque você ainda não tomou o quê? Uma decisão. Sabe, eu digo para você de todo o coração, eu sempre falo para uma pessoa que até hoje está vindo à igreja, mas ainda não decidiu entregar a sua vida a Jesus. Deus tem muito mais para te dar, mas Ele só pode o dia que você falar, estou entrando de verdade na casa do Pai, na presença do Pai, estou voltando de verdade. É de verdade? É sim, sim, é. Então agora pode liberar tudo que pertence a Ele. Diga glória a Deus. Roupa, sapato, anel, comida, alegria, tudo. Porque isso tem que ser para quem realmente decidiu. Para quem realmente tomou a decisão. Quando você estava lá, você tinha que ter decidido ficar lá. Agora que você vê aqui, a sua decisão está aqui. Então você vai comer daqui. Vai viver do que tem aqui. Vai receber tudo que tem aqui. Olha, pastor, você já tomou sua decisão? Você já decidiu o que é que você quer? Onde é que você quer viver? Onde é que você quer ficar? Talvez você está na igreja aqui, você vem há muito tempo, até hoje não tomou uma decisão. Eu quero te convidar a fazer isso hoje. Pedir a Deus para me dar uma palavra, e que essa palavra fosse uma palavra de despertar, para despertar quem hoje ainda está nesse mais ou menos. Pastor, eu não estava decidido, então toma uma decisão hoje. Pastor, vou esperar para amanhã. Eu não tenho tanto tempo para pregar mais, mas ontem nós tivemos um culto na casa da irmã Adriana que está ali. Deus me deu uma palavra. Quando lá no Egito,
A Bíblia diz que uma das pragas foi a praga das rãs. Moisés chegou para Faraó, Faraó mandou chamar Moisés, porque a casa estava cheia de rã. Onde ele ia era rã no quarto, em cima da cama. Imagina o Faraó para dormir, tinha que dar uma afastada numas rãs para cá, outra rã para lá, para poder achar um lugar para deitar. Tinha rã em cima do fogão, tinha rã no prato na hora que ele ia comer, tinha rã em cima da mesa, rã em tudo quanto é lugar. Quando ele não estava aguentando mais, ele chama Moisés e fala: Moisés, vem cá, ora a Deus, para Deus tirar as rãs aqui, que aí eu vou libertar o povo de Israel. Moisés faz uma pergunta, aquilo ali é tremendo. Moisés fala assim: ó, tua é a honra, teu é o direito de dizer quando eu devo orar por você, para que Deus tire isso da sua vida, para que Deus te liberte dessa perturbação, que onde você vai você vê as rãs. Sabe o que Faraó responde? Quem já leu isso na Bíblia? Quando? Amanhã. Irmão, não é uma loucura? Naquela noite ele teve que voltar e dormir com quem? Com as rãs, de novo. Ele não podia ter pedido daquela hora. Agora, Moisés, por favor, ora agora, porque eu não quero mais passar nenhuma noite com as rãs. Eu não quero passar mais um dia pisando em rã. Eu não quero passar mais um dia sentando em cima de rã, comendo do lado de rã. Mas ele ainda preferiu deixar para quando? Fala para o irmão do seu lado: a escolha é sua, a honra é sua, o direito é seu. Pastor, eu preciso tomar uma decisão, mas ainda não, deixa para amanhã. Quem vai dormir com as rãs é você. Quem vai dormir no pecado é você. Quem vai ter que conviver com isso aonde você for, porque o pecado é assim, onde você for, vai ter consequência dele. É você. Imagina ele: meu Deus, estou aqui, tenho que comer, lavagem, agora eu enxerguei a realidade, a verdade, mas amanhã eu vejo se eu vou voltar. Quem ia ter que comer lavagem mais um pouco? Era ele. Agora, se você quer comer um pouco de lavagem, me perdoe, está sendo duro assim, mas é a verdade, a decisão é sua, porque o Pai te espera. Só que a honra é sua. O Pai não foi buscar ele. Esse negócio de mimimi, de crente que se dizia de vez em quando: eu não voltei porque ninguém veio atrás de mim. Eu não vejo o pai ir atrás do filho. O pai não sabe o endereço da casa? O filho não sabe o endereço da casa? Sim ou não? Sabe, então ele que volte. Não foi ele que saiu? Ele que volte. A hora que ele não estiver aguentando, ele volta. Eu não vejo porque ninguém veio atrás de mim. Ué, alguém precisa ir atrás de você para falar para você: lá tem pão e aqui você está comendo lavagem? É você que tem que enjoar, que tem que se enojar da lavagem dos pais e falar: não, eu não vou ficar mais aqui. A decisão é de cada um. Amém? A decisão é sua. A honra é sua. É um direito seu. Foi o que Moisés falou para o Faraó. A honra é sua. Um direito é seu de dizer quando eu devo orar. Deus está pronto. Deus está preparado. O Pai está de braços abertos. Agora é você quem tem que dizer. O dia de dar um basta é você que diz. O dia de você falar assim: chega. Quando vai ser esse chega? É você que fala. Deus não pode fazer isso por você. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece.